Então, agora passando a palavra para o Lucas Amato, que é professor da Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito. O Lucas escreveu com outros 3 colegas, a Diana Saba, o Marco Antônio de Barros e a Paula Ponce, um livro também muito importante intitulado Fake News e Eleições, estudo sócio-jurídico sobre política, comunicação digital e regulação no Brasil. Então, ele vai falar um pouco sobre isso. O Lucas é, sem nenhum favor, um dos grandes juristas do país hoje. Ele escreveu um livro que, particularmente, eu gosto muito, e eu vou, inclusive, mostrá-lo aqui também, intitulado Inovações Constitucionais, Direitos e Poderes, esse livro aqui, publicado pela Casa do Direito, que sem nenhum favor, novamente, é uma grande inovação no pensamento jurídico brasileiro. Então, feita essa apresentação, eu passo a palavra para o Lucas, também avisando ele que eu vou regular aqui o horário, já tem 20 minutos. Depois nós vamos, na segunda parte, abrir para eventuais perguntas do público pelo canal do YouTube e umas 2 perguntas minhas para cada um. Então, Lucas, obrigado pela participação e a palavra é sua. Queria agradecer, primeiro, o convite, a generosidade do professor Carlos Sávio, parabenizar o Eric Andriolo pelo lançamento do livro A Estratégia da Pós-Verdade, e vou tentar trazer aqui alguns complementos à fala do Eric e alguma visão mais jurídica que mostra também a atualidade desse tema da pós-verdade, ou das fake news, das notícias falsas, da desinformação, que foram todos termos que surgiram com uma certa atualidade para descrever um fenômeno relativamente novo também, que não é só a mentira, não é só a informação falsa, mas é essa informação propagada por certos meios, pelos meios digitais, pelas plataformas digitais, pelas redes sociais. E como o Eric acabou de comentar na sua fala, é interessante porque esse problema surge dentro de uma sociedade que reconhece a diferença desses vários âmbitos de comunicação, os critérios científicos, as balizas das disputas políticas, os critérios jurídicos, os critérios da saúde, mas, ao mesmo tempo, a desinformação acaba deslegitimando, desautorizando, corroendo essa divisão de trabalho dentro dessa sociedade. Então, acredito que o surgimento dessa ideia de pós-verdade, de fake news, se dá muito por uma mudança estrutural nos meios de disseminação da comunicação, né? Assim como a gente teve a passagem de uma sociedade rural e baseada na oralidade, que era o Brasil do começo do século XX, para uma sociedade mais baseada na imprensa, depois no rádio, na televisão, e tudo isso vai impondo dificuldades à comunicação política. No início da República, se estendeu o sufrágio universal masculino, mas se proibiu o voto aos analfabetos, o que teve o mesmo efeito do critério censitário anterior, quer dizer, se excluía uma boa parte da população. Depois, o nosso Código Eleitoral é de 1965, foi feito numa sociedade em que o rádio era o grande meio de comunicação de massa, a televisão estava começando, e, portanto, a nossa legislação, inclusive eleitoral, é muito baseada nos meios de comunicação de massa tradicionais, que tem algumas diferenças importantes em relação à internet, em relação a esse ambiente digital em que circulam as fake news, em que circula a desinformação e os discursos de pós-verdade, as narrativas de pós-verdade. E, ao meu ver, 3 elementos são muito importantes para distinguir, para identificar esse tipo de comunicação falsa, desinformativa. Primeiro que são comunicações, são mensagens que têm um potencial de apresentar alguma novidade,
que apelam à atenção do leitor, daquele que recebe aquela informação. Então, tem esse caráter muito de novidade, de algo que não queriam que você soubesse, mas que está sendo revelado, o que chama muito a atenção. Depois, são mensagens de compreensão muito simples, com uma forte carga moral, né, que chamam pela sua adesão, pela adesão de quem recebe aquela informação, e que são algum meme, alguma imagem, alguma frase, que pode ser compreendida por todos sem maiores dificuldades de interpretação. E, em terceiro lugar, a disseminação dessa comunicação é também massificada, de maneira que você não distingue mais a produção e a difusão, o uso dessa mensagem. Nos meios de comunicação de massa tradicionais, você tem as empresas de jornais, de rádio, de televisão, que fazem uma filtragem, selecionam, estruturam aquilo que elas vão informar como uma novidade, a informação que elas vão repetir para fazer parte da memória social. E agora, nas plataformas digitais, você, ao mesmo tempo em que produz a informação, dissemina essa informação de maneira massificada também, então com um potencial exponencial que não havia com os meios de comunicação de massa anteriores à internet e às plataformas digitais. Bom, então essa era a primeira parte dos meus comentários, que vai muito no sentido de complementar aí o contexto que o Eric colocou desses discursos de pós-verdade e de como eles circulam na sociedade. E o meu segundo comentário vai no sentido da atualidade desse tema, né? Como o Eric comentou, o Supremo Tribunal Federal decidiu incluir o presidente Jair Bolsonaro nas investigações dentro do seu inquérito das fake news. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu abrir também um inquérito administrativo para investigar a disseminação de notícias falsas sobre as urnas eletrônicas, sobre o processo eleitoral. Tudo isso nessa semana. E, ao mesmo tempo, no Legislativo, nesse mês de agosto de 2021, a CPI da pandemia, que trata da Covid-19, de como o governo tem enfrentado a pandemia do coronavírus, também passa a trabalhar em conjunto com a CPMI, a Comissão Parlamentar, que investiga as fake news. Quer dizer, a política pública de saúde também acabou encontrando, ou a falta de política pública nessa área, acabou encontrando o tema das fake news, que se mostrou não só uma estratégia eleitoral, que levou o atual governo federal ao poder, contribuiu para a eleição do atual governo, mas também se tornou uma estratégia de governo, de mobilização, quase que uma política pública de desinformação, né? Então, esse é o contexto, essa é a atualidade desse tema. E queria fazer mais alguns comentários dizendo de como o direito, especificamente, tem tratado desse problema e quais são as perspectivas que a gente pode ter com relação à eleição daqui a um ano, principalmente a eleição presidencial, já que a última eleição presidencial foi tão marcada pelo uso das notícias falsas como uma estratégia de comunicação massiva. O nosso Código Eleitoral é de 1965 e ele já inclui os crimes de calúnia, injúria, difamação, já proíbe a divulgação de fatos inverídicos na propaganda eleitoral, mas, evidentemente, foi um código feito quando a televisão era a grande novidade e começava a engatinhar como o grande meio de comunicação popular e de propaganda política, né? Esse código sofreu algumas emendas, né? Tem sofrido desde então. Por exemplo, em 2019, logo depois da última eleição presidencial, foi tipificado um crime de denunciação caluniosa, ou seja, aquela pessoa que dissemina de maneira intencional fatos inverídicos sobre algum candidato com uma finalidade eleitoral. Quer dizer, foi uma das respostas que o Legislativo deu imediatamente em seguida às eleições de 2018. E uma outra lei que regula as questões eleitorais, a Lei 9504 de 97, também antes da eleição de 2018, em 2013, ela já tinha tipificado
o ilícito de contratar grupos para passar mensagens na internet que denigram algum candidato. Quer dizer, você organizar essa atividade de desinformação e de denegrir um dos lados da disputa. O nosso legislativo também, às vésperas da eleição de 2018, aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados, mas essa lei só entrou em vigor ano passado, em 2020, e as sanções da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, essas sanções só podem ser impostas a partir desse mês, agosto de 2021. Quer dizer, tudo isso, toda essa dificuldade de tramitação dessa lei e da entrada de vigência dessa lei de proteção de dados é mais um indício da dificuldade de regular esse tema e dos embates políticos para você também criar marcos regulatórios para as comunicações digitais. Depois da eleição de 2018, outra iniciativa legislativa foi o projeto de lei das fake news, que ainda está em discussão no Congresso Nacional e que mostra, mais uma vez, a dificuldade de tratar das comunicações digitais. Muitas das normas desse projeto de lei são normas abertas, não são regras bem definidas, são normas definidas por um conteúdo técnico, por especialistas em tecnologia da informação, e são normas, muitas vezes, que abrem o nosso direito estatal para a autorregulação das plataformas digitais, dos serviços de mensageria privada ou das redes sociais. Quer dizer, é difícil para o direito brasileiro também dar soluções para um tema que envolve companhias globais de comunicação e que envolve o saber especializado dessas empresas, né? Então, um dos institutos propostos nesse projeto de lei, como eu disse, em tramitação lenta ainda no nosso Congresso, é o Instituto da Autorregulação Regulada, que é a ideia de criar um órgão misto com técnicos estatais, junto com técnicos das empresas privadas de comunicação, para que eles, em conjunto, desenvolvam normas para regular esse uso das mídias digitais. Claro, isso, por um lado, tem um benefício, que é um ambiente para o próprio direito estatal aprender a regular essas comunicações, aprender junto com as próprias companhias, né, que detêm o conhecimento dessas plataformas, mas, por outro lado, tem o risco do interesse público ser capturado pelos interesses dessas companhias de comunicação, inclusive das informações falsas, né? Então, o direito tem respondido, de um lado, com essas iniciativas legislativas que a gente ainda não sabe quais efeitos terão realmente para coibir esse tipo de estratégia de desinformação, de pós-verdade, de disseminação de notícias falsas. E o judiciário, como eu acabei de comentar, tomou nos últimos dias algumas iniciativas para coibir essa estratégia do governo federal de disseminação de notícias falsas, inclusive sobre o processo eleitoral, mas esse judiciário foi tem atuado com muita precaução, para dizer o mínimo, com relação ao que ocorreu nas eleições de 2018. Essa pesquisa que nós fizemos na Faculdade de Direito da USP, nós analisamos principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, como ele respondeu às denúncias, aos processos que acusavam principalmente a chapa presidencial eleita em 2018 de ter montado um esquema profissional, uma rede de disseminação de notícias falsas. E o que a gente observou não leva tantas esperanças. No seguinte sentido: o Tribunal Superior Eleitoral geralmente tomou decisões liminares e monocráticas, quer dizer, um juiz decidiu sobre um determinado caso por uma questão de urgência, mas o tribunal não consolidou uma jurisprudência, uma série de critérios para tratar das punições sobre a disseminação de notícias falsas. Ao mesmo tempo, o tribunal teve um cuidado de preservar a liberdade de expressão, a ideia de que o eleitor é que tem que entender e decidir no que ele vai acreditar e o que ele não vai acreditar, ele é que tem que pesquisar se a notícia é falsa ou não. Então, foi um viés adotado pelo TSE em favor da liberdade de expressão,
mas sem considerar outros problemas, como a privacidade de dados pessoais nas plataformas digitais, né, que são a plataforma de lançamento dessas notícias falsas, e sem considerar outros temas, como discursos de ódio, enfim, outros direitos e outros princípios que estão em jogo no tratamento jurídico desse problema da desinformação. E o fato é que, em fevereiro desse ano, 2021, foram julgadas 2 ações de investigação judicial eleitoral que acusavam a chapa presidencial eleita em 2018 de ter montado esse esquema de desinformação em massa. Mas o TSE, por maioria, entendeu que não foram produzidas provas suficientes a respeito desse esquema de desinformação e, ao mesmo tempo, não caberia ao tribunal determinar a produção dessas provas. Então, a decisão paradoxal foi absolver a chapa eleita de todos os crimes implicados nessa organização de uma rede de fake news, absolver por falta de provas, ao mesmo tempo que a produção dessas provas não foi determinada pelo próprio tribunal. O que mostra até onde vai também a estratégia política do tribunal de conseguir enfrentar um tema como esse. Será? Tá ótimo. Será que o nosso Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal Superior Eleitoral teriam hoje condições políticas de verificado, provados esses ilícitos do ponto de vista jurídico? Será que ele teria condições de punir um governo que já está quase que no seu fim, se forem provados esses fatos? Muito difícil. Por outro lado, o Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral, de maneira geral, além dessa função judicial, de julgar casos concretos, tem uma função administrativa, né, de organizar as eleições. E nessa função, o Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral são muito competentes na rigidez do processo eleitoral, nas urnas eletrônicas. Então, é muito curioso, porque o discurso do governo federal também é uma fake news a esse respeito. Ele inverte um pouco a realidade, no sentido de que, do ponto de vista judicial, o Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral, tem tido muita precaução, talvez até demais, em avaliar e em punir a disseminação de fake news, inclusive por parte dessa chapa no poder. E, por outro lado, na sua função administrativa, o tribunal é competente e não existem esses indícios de qualquer falha no procedimento de votação nas urnas eletrônicas, né? Curiosamente, o governo inverte essa realidade. Portanto, acho que as perspectivas ainda são, do ponto de vista jurídico, de não termos grandes possibilidades de punição da disseminação de fake news, pelo menos no âmbito eleitoral, aí, das eleições presidenciais, as eleições passadas, ou mesmo do que tem sido feito como estratégia de governo, de mobilização política. Mas, evidentemente, tudo isso coloca uma pressão política e já muda o cenário eleitoral, colocando as fake news como algo que já faz parte também de uma precaução que o eleitor, que os candidatos, que o próprio sistema político tem que tomar para manter alguma rigidez, alguma competição limpa no processo eleitoral. Eu faria uma última observação, que eu não sei se eu já comentei. O interessante é que, em 2015, o Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento das campanhas eleitorais por empresas, por pessoas jurídicas. E, curiosamente, nas eleições presidenciais seguintes, foram as primeiras eleições sem esse financiamento empresarial de campanha. Portanto, os indícios que a gente tem de que foi montado um esquema profissional, financiado por empresas ou por empresários, para a disseminação de notícias falsas, foi uma forma de paralela, estruturas de desinformação que acabaram por distorcer o processo político, né? Então, é mais uma das etapas aí de distorção da competição eleitoral, que tem a ver com esses novos meios de desinformação que estão surgindo
e isso mostra a importância dessas pesquisas, como a que o Eric está apresentando no livro dele, da estratégia da pós-verdade, como esse levantamento que a gente tentou fazer sobre as fake news nas eleições de 2018. A questão da regulação, como eu comentei, tem ido muito nessa direção de que o direito, o próprio Estado, o sistema político não entendeu ainda, não entende como funcionam essas tecnologias. Então, ele se torna mais ou menos presa das próprias empresas que dominam a tecnologia para conseguir aprender com elas. O limite disso é até que ponto o legislativo, por exemplo, o sistema político vai conseguir criar uma regulação desses sistemas voltado ao interesse público que não dependa dos interesses econômicos, por exemplo, dessas companhias transnacionais. Acho que, enfim, não dá para abrir mão dessa interface com as próprias empresas, de uma certa adaptabilidade às tecnologias que vão se transformando. A gente não sabe se o meio de desinformação que foi primordial na última eleição vai ser o mesmo meio da próxima eleição, a mesma ferramenta, a mesma plataforma. Então, é preciso ter essa interface. Por outro lado, é um problema transnacional, realmente. O Brasil, evidentemente, precisa dar suas respostas, mas também precisa se articular com outros países, com outras ordens jurídicas, ver como estão tratando esse tema. O principal, acho, é construir várias vias para tratar desse problema e para, eventualmente, punir quem se beneficia e quem organiza esses esquemas de disseminação de notícias falsas. Né? Não ter uma via única, ter várias vias no direito brasileiro e em outras instâncias internacionais, o que quer que seja. Talvez seja até uma questão que envolva cortes internacionais de direitos humanos, na medida em que direitos políticos, o exercício dos direitos políticos hoje em dia tem como questão primordial essa questão da informação pelas mídias digitais. O Tribunal Superior Eleitoral, nessa face administrativa de organização do processo eleitoral, tem divulgado uma estratégia que vão testar nas próximas eleições, de que em 90 minutos eles conseguiriam receber uma denúncia sobre notícias falsas, quebrar essa notícia, saber a origem dessa notícia falsa, conseguir dar uma resposta a essa notícia, tudo num prazo de 90 minutos, né? Porque tem essa dificuldade de que a desinformação circula online e os procedimentos têm esse tempo diferido e demorado para chegar à conclusão. Então, vamos ver. Agora, o problema sempre dessas iniciativas oficiais você vai criar um aplicativo do TSE. Só que muitos eleitores vão ter o engajamento na sua rede social, na sua comunidade, no seu grupo político, mas não vão ter grande interesse no aplicativo oficial, talvez. O difícil seria juntar essa comunicação oficial, esses meios de informação sobre a desinformação, juntar com a própria comunicação que circula nas redes sociais, né? E não criar por exemplo, um aplicativo à parte que poucos eleitores vão acessar. O problema dessas estratégias é que sempre, enfim, elas são abertas a todos, mas quem vai ter interesse e acesso à informação para conseguir mandar uma denúncia sobre notícia falsa e para depois aceitar a resposta que o tribunal der. E claro que essa estratégia de deslegitimar, desautorizar a própria justiça eleitoral, as urnas, vem muito nesse sentido, de que o tribunal vai dar uma resposta, qualquer que seja, boa parte dos eleitores não vai acreditar. Então é interessante, porque eu estava conversando com o Eric, essas agências de checagem de fatos criam uma certa observação de segunda ordem sobre as notícias que são feitas pela imprensa, sobre os discursos dos candidatos. Mas, ao mesmo tempo, pode vir uma terceira instância, digamos assim, de observação, que vai dizer, mas essa agência de checagem está ligada a tal grupo da imprensa, a tal grupo econômico, a tal grupo político, e vai deslegitimar. E mesmo os órgãos de Estado, hoje em dia, estão sob essa ameaça. Né? Então, é difícil construir uma estratégia de regulação que seja tão participativa, que demande o mesmo engajamento que as pessoas têm para receber e disseminar as notícias que lhes interessam, né? As notícias falsas, inclusive.
E isso leva à primeira questão desse capítulo que eu conheço do Roberto Dutra sobre a crise programática e a moralização da política, e ao próprio capítulo do professor Carlos Sávio, nesse livro sobre bolsonarismo, que mostra como a eleição presidencial tem um caráter de um plebiscito, de uma consulta da nação sobre os temas mais programáticos, sobre aquilo que é prioridade naquele momento, né? E que é personificado na figura de um candidato, né? Bom, é interessante a gente fazer uma comparação. O que era o Brasil do início da República, no final do Império, lá, onde você tinha uma grande disputa ideológica, claro, com ideias importadas, mas com diferentes correntes de liberalismo, de socialismo, do que quer que seja. Você tinha uma certa riqueza no debate, mas esse debate era feito pela minoria que tinha acesso à imprensa, ao parlamento, enquanto a maioria da população vivia na zona rural, numa cultura de oralidade e estava totalmente alienada desse debate, né? Além de, por questões econômicas, ter seu voto influenciado de maneira que coibia, na verdade, a liberdade de escolha, né? Se a gente pensar hoje em dia, é um cenário um pouco diferente. Boa parte da população tem acesso aos debates, só que o conteúdo dos debates é muito pobre, devido a essa moralização da política, que, na verdade, é uma moralização de toda a sociedade, no seguinte sentido: parece que se tornou uma sociedade tão especializada, em que você tem os juristas, que são aqueles que entendem do direito, que é algo meio obscuro, os cientistas também dominam o seu feudo, os políticos querem proteger os seus privilégios, e a visão da população é: bom, eu não domino esses códigos, esses programas jurídicos, políticos, científicos, tudo mais, mas eu tenho meu domínio sobre a moral, pelo menos. Então, não vou avaliar os critérios técnicos de cada um desses sistemas. Na verdade, vou desconfiar que esses critérios existam mesmo, e vou desautorizar todas as autoridades, né? Cometer aqui um pleonasmo. Vou desautorizar todos os especialistas, todos os âmbitos especializados de comunicação, e a moral serve para isso. Já que o professor Sávio fez referência aí à teoria dos sistemas, que também está um pouco na base desse capítulo do Roberto Dutra sobre a moralização da política, o Luhmann diz que a moral sempre surge, a moralização, como uma doença ou como um sintoma de algo que não está funcionando, né? Se você tem um sistema político funcionando, com debates, com uma pluralidade de opiniões sendo veiculadas pela imprensa, no parlamento e tudo mais, você não tem tempo para ficar julgando aquilo moralmente, digamos. Você está engajado dentro do debate, né? A moral dá uma posição confortável, você não precisa entrar no direito, na política, na ciência. Você já avalia de fora e já desautoriza esse conteúdo. Concordo com o Eric, né? Claro, é um cenário mundial e é um cenário que se reflete no Brasil, do discurso político aí desde o final do século XX, que apela muito para temas particulares à situação da pessoa, de modo que a pessoa é capaz de fazer reivindicações máximas sobre aquela situação da pessoa que pertence a uma certa camada social, com uma certa identidade, mas não consegue ligar esse tema à mudança no sistema econômico, no sistema político, e apenas faz essas demandas que muitas vezes vão ser somadas no sistema político. Então, eu vou responder a demanda desse, daquele e de um terceiro grupo, e talvez isso não gere uma boa solução para a representação política ou para a organização econômica. Quer dizer, tem a ver muito com essa posição externa da moral, né? Eu não vou entrar muito no sistema, eu vou dizer que o sistema tem que considerar a minha posição porque eu sou sofrido, porque eu mereço ter esse tratamento, tudo mais, mas eu não vou entrar nos critérios desse sistema porque esses critérios são dominados por especialistas e eu não reconheço mais esses critérios, né? E isso é interessante porque o discurso político dito conservador ou dito progressista, ambos que predominam, tendem a caminhar muito nesse lado de fazer uma certa retórica de vamos receber todas as demandas, mas não entrar nos debates
de cada âmbito especializado. A nossa sociedade é especializada nesses vários âmbitos de comunicação, na política, na economia, na ciência. Então, você simplesmente fazer apelos morais para esses âmbitos sem discutir as alternativas que cada sistema é capaz de sustentar, muitas vezes gera resultados contraproducentes, mas atende à demanda moral, né? Esse que é o ponto. Um governo corrupto que tenha se eleito sob uma retórica anticorrupção, talvez consiga manter a sua base, porque ninguém vai olhar as medidas técnicas que esse governo tomou para combater a corrupção. Vai observar esse plano da retórica, que é o plano moral. Então, acho que essa moralização tem a ver também com essa hipersimplificação da comunicação, que é muito ligada a esse fenômeno da desinformação, da pós-verdade, que tem a ver até com um comentário que alguém fez aqui nas questões do debate, que sempre existiu a mentira. Sempre existiu, mas enfim, o que muda de quantidade muda de qualidade. Quer dizer, a dinâmica de disseminação dessa mentira, dessa desinformação, misturada a esse cenário político, social, essa questão da moralização, dá uma tonalidade diferente para a disputa política, o que justifica a criação desses novos termos, né? Da gente usar um termo em inglês como fake news, ou pós-verdade, ou desinformação. Quer dizer, o surgimento dessas palavras já é um indício de que existe algum processo social diferente, pelo menos em quantidade, mas que mudou a qualidade da disputa política, inclusive. Como eu disse, tem esses dois lados, né, da justiça eleitoral. Um lado de aprender, um lado de organizar as eleições, e aí ela precisa aprender como, durante o processo eleitoral, ela vai conseguir gerenciar melhor essa questão da disseminação das notícias falsas num tempo hábil, né, com algum impacto durante o processo eleitoral mesmo. E aí tem a questão da punição, que tem a ver com essa face judicial, jurisdicional mesmo, da justiça eleitoral, né? Que foi criada com essas duas faces lá pelo Vargas já. E aí existem algumas dificuldades, porque nos tribunais eleitorais, tanto no TSE quanto nos tribunais regionais, né, tem juízes que não são vitalícios, quer dizer, eles não têm essa garantia de ficar no cargo, seja o que for, o que diminui um pouco a proteção contra a imparcialidade desses juízes. Os cargos são rotativos e muitas vezes o ex-juiz eleitoral pode, em seguida, se tornar advogado perante aquela mesma corte eleitoral. Então, existem esses problemas realmente institucionais, organizacionais da justiça eleitoral, que diminuem bastante a sua autonomia se algum dia ela tiver que caçar uma chapa presidencial eleita, vamos dizer. Com toda essa circulação que você tem, juízes que vêm de um outro tribunal, juízes que depois podem ser advogados perante a mesma corte. Todos os interesses que envolvem esse mercado do direito eleitoral. Não me parece que exista ainda um desenho eleitoral suficientemente que dê suficiente autonomia para esse órgão atuar nessa punição. E como você estava dizendo, será que agora a gente conseguiria chegar às fontes produtoras de fake news, por exemplo, no WhatsApp? A gente justamente fez esse projeto de pesquisa com a esperança de que, nesses anos em que a gente observou a reação do TSE, a reação do Legislativo, haveria um encontro, por exemplo, entre a legislação eleitoral, a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei das Fake News. Só que, na verdade, tudo isso foi... aí tem a ver com o tempo da pesquisa, o tempo da ciência, que a Lei Geral de Proteção de Dados vai entrar em vigor, as suas sanções vão entrar em vigor agora, só o PL das fake news não foi aprovado, as ações eleitorais não terminaram com um juízo de condenação, não consideraram essas questões dos dados pessoais, das plataformas digitais. Enfim, o que a gente queria observar é realmente como o direito ia produzir essas soluções com o progresso do tempo, né? E o fato é que até hoje essas soluções não foram produzidas. Então, enfim, para construir a criminalização dessas condutas, não é algo que a gente se propôs a dizer quais condutas teriam que ser criminalizadas ou não. A gente queria observar como o direito brasileiro ia responder a isso. E o fato é que ele não respondeu até hoje, porque o judiciário tem uma precaução, joga para o legislador, que também não entende muito do assunto, e joga para as empresas se autorregularem, as plataformas digitais criarem a sua moderação de conteúdo e tudo mais.
Então, o fato é, a gente ainda não teve uma resposta suficiente. Claro, isso não significa endossar o argumento de desautorizar o TSE na organização das eleições e tudo mais. Mas ainda falta muito para ele se aperfeiçoar nessa parte judicial mesmo, para conseguir desenvolver critérios mesmo e punir, e começar a punir os grupos que disseminam essa desinformação, né? Então, eu diria, a gente ainda não tem uma resposta sobre isso minimamente aceitável e consistente, com esperança de que isso vai melhorar no curto prazo. Acho que ainda vai demorar muito para isso se tornar uma questão que é passível de criminalização e que realmente vai gerar a criminalização efetiva das pessoas que organizam e que se valem desses esquemas, né, de desinformação. Então, concluo por aqui, mais uma vez agradecendo o convite do professor Carlos Sávio e parabenizando o Eric pelo lançamento. Maravilha, Lucas. É isso. Maravilha, Lucas. Obrigado. Bem, então eu acho que cumprimos a contento a tarefa de lançar o livro do Eric. Eric, mostre, por favor, aí o exemplar, porque Eric não teve tempo de sequer de enviar para mim nem para o Lucas um exemplar. Então está aí o livro que foi está sendo lançado aqui nesse evento, né? E o debate sobre esse conjunto de questões muito bem tratadas, abordadas e discutidas aqui nesse seminário virtual. Então, eu, em nome da moderação, né, agradeço primeiro a participação do Eric e a do Lucas, e também do público que nos assistiu ao vivo e que vai nos assistir ao longo do tempo. Aí é uma das vantagens, né, da tecnologia, da comunicação, justamente isso, registrar com facilidade eventos como esse e disponibilizá-lo no tempo. Então, temos que aperfeiçoar essas técnicas e potencializá-las. Então, eu passo a palavra rapidamente para que o Eric e o Lucas também possam se despedir e desejo a todos aí uma ótima noite e um resto de semana. Eu agradeço todo mundo que está aqui presente, agradeço de novo ao Sávio, encarecidamente, de novo ao Lucas por aceitar vir, por participar desse debate, por contribuir tanto. Se teve alguma pergunta que a gente esqueceu de responder, a maioria das pessoas eu acho que me conhece, então depois a gente conversa. Mas é isso, muito obrigado mesmo. Eu espero que, quanto ao livro, eu espero que as pessoas gostem e que as pessoas leiam. Eu vivo falando isso, eu não me importo nem tanto se as pessoas vão ou não vão comprar, mas importa se elas vão ler e interagir com ele. É o mais importante. Então, é isso aí. Muito obrigado novamente, pessoal. Boa tarde. Queria agradecer de novo o convite do professor Carlos Sávio, parabenizar o Eric pelo lançamento do livro e destacar esse esforço, né, da academia brasileira de entender esse tema, de pesquisar esse tema. O professor Carlos Sávio também é um grande exemplo disso, de trazer para a universidade temas importantes para a política brasileira, para a sociedade brasileira, né? E não simplesmente fazer pesquisa, mais uma pesquisa que poderia ser feita em qualquer lugar, em qualquer tempo, né? Então, a gente espera que as coisas progridam e que o que a gente disse melhore muito daqui para frente e que nossas pesquisas fiquem ultrapassadas pela realidade, né? É isso daí. Tema velho, pós-verdade, não existe mais isso. Seria ótimo. É isso. Muito obrigado. Maravilha, então. Então, encerrado o debate. Boa noite a todos.